E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da terra da tua parentela, e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Bom, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Existem vários textos que são muito gravados na Bíblia, mas esse também é um texto conhecido porque é a forma como Deus falou com Abrão. É fato que a Bíblia chama aquele de Abrão, mas tanto Abrão quanto Abraão é o mesmo personagem, tá certo? Às vezes eu falo até Abraão, lembrando que na hora que o período nesse período era Abrão, mas às vezes a gente fala que é Abraão e você sabe que é o mesmo personagem, né? Então, nesse caso aqui, Abrão estava recebendo um chamado de Deus. Deus estava chamando Abraão para sair da terra da tua parentela, da parentela dele, e sair para um lugar que Deus revelaria no meio do caminho. E vai para o lugar que eu te mostrarei. E existem algumas observações que a gente precisa aprender na forma como Deus falou com Abrão. Primeiro, você percebe que ele tem a atitude de sair do lugar onde ele estava, de sair do ambiente que ele estava, porque ele entendeu que quem falou com ele foi Deus. Tanto que a expressão é clara quando diz: ora, o Senhor disse a Abraão. Então, quem está falando aqui não é profeta, quem está falando aqui não é homem, quem está falando é o próprio Deus, que fala com Abraão: sai da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Entenda, isso aqui é fundamental. Porque você precisa saber quem é que está falando contigo. Você precisa saber qual é a voz que você está ouvindo, porque você saber que é Deus que está falando ao teu coração vai te ajudar a tomar a atitude certa, a andar no caminho certo e não entrar em lugares errados. Porém, você precisa ter a ciência de quem está falando. Quem é que falou? Foi Deus? A voz que está gritando é a voz do teu coração? Ah, meu coração está mandando. Cuidado, que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A nenhum momento a Bíblia diz que nós temos que ouvir a voz do coração. Pelo contrário, a Bíblia nos alerta dizendo: o coração do homem é enganoso. Então eu preciso ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus. Da mesma forma como Abraão ouviu. Ele só toma atitude de sair da casa dos pais e do meio da parentela porque ele entendeu que a voz que falou foi a voz de Deus. Então esse é o primeiro passo que eu tenho que pegar. Quem é que está falando no meu ouvido? Quem é que está falando no meu coração? Eu quero me mudar para outra terra porque o meu coração quer, ou eu quero me mudar para outra terra porque Deus me direcionou? Sabe por quê? Quando é o próprio Deus que está falando para você sair, Ele te garante, amigo. Ele vai guardar a tua entrada, vai guardar a tua saída, vai te proteger, vai mandar mantimento. Ele vai garantir a tua caminhada. Porque Deus mandou. Se Deus mandou, Ele garante. Agora, sabe qual é o perigo? Quando você toma decisões que Deus não mandou você tomar. Isso é extremamente perigoso. Quando você entra em caminhos que Deus não mandou você entrar. Quando você se relaciona com pessoas que Deus não mandou você se relacionar. Quando você trabalha em ambientes que Deus não quer que você fique. Quando você começa a conviver com pessoas que Deus não quer que você conviva. É perigoso quando você decide sair da direção de Deus. Uma coisa é você tomar uma atitude porque Deus te mandou. Outra coisa é você fazer sem a direção de Deus. Aí você passa fome, aí a coisa dá errada, aí as coisas começam a se quebrar. Por quê? Porque fora da direção de Deus só existem consequências da desobediência. Então, quer um conselho? Compreenda qual é a voz que está falando ao teu espírito. Se é a voz de Deus ou se é a voz dos homens. Porque a Bíblia fala que a voz de Deus não gera confusão. A Bíblia fala sobre isso, que a voz de Deus traz paz. Qual é a voz que você tem ouvido?
Às vezes você quer tomar a atitude certa, mas está agindo pelo teu coração. Do que adianta às vezes você querer tomar a atitude certa, mas num tempo errado, num momento errado, porque Deus não deu direção para fazer? Qual é a voz que está clamando dentro de você? Qual é a voz que está gritando aí dentro? Você precisa pensar sobre isso. Porque Abraão só tomou a decisão porque ele entendeu que a voz que falava com ele era de Deus. Da mesma forma que você só tem que tomar as decisões importantes nessa vida quando você tiver a convicção que Deus está nesse propósito. Porque se Deus não tiver, meu amigo, te prepara para passar pelos espinhos, passar pelos ventos. E o pior é que eu sei que os ventos nós vamos ter na vida, mas passar nos ventos sem Deus é muito ruim. Passar nos ventos sem a direção de Deus é horrível. Então, ouça a voz de Deus sobre a tua vida. E compreenda qual é a voz que você está ouvindo. Se você tem ouvido a voz do teu coração ou se você tem ouvido a voz do Espírito. Abraão ouviu a voz de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Tem momentos que para você viver o propósito de Deus sobre a sua vida, você vai ter que se distanciar de certas pessoas. É por isso que Deus falou com Abraão: sai da terra da tua parentela. Existem momentos que para você viver algo mais profundo com Deus, você vai precisar se distanciar, inclusive de parentes. Que isso, pastor? Mas é família, ok? É família, você não vai perder o amor, o carinho, o contato, mas às vezes o próprio Deus nos direciona para lugares distantes. Da mesma forma como Deus falou com Abraão. Às vezes são pessoas que estão atrapalhando o propósito. Às vezes são pessoas que estão atrapalhando o que Deus quer fazer. Às vezes são pedras de tropeço que Deus está vendo e vai te arrancar desse miolo, porque esse ambiente só está trazendo desgraça, corrupção e coisas ruins para a sua vida. Às vezes é o próprio Deus que muda as nossas amizades, que muda os nossos relacionamentos, que tira as pessoas de perto de nós. Às vezes é o próprio Deus que está movendo a nossa vida, que está tirando gente do nosso lado. Eu vou dizer uma coisa para você: não questione se Deus decidiu tirar pessoas da sua vida. Não questione se Deus está dando a direção, dizendo: ó, sai dessa parentela, sai dessa terra, sai dessa casa, se muda para outro lugar. Não questione. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para você. E às vezes essas pessoas, elas estão impedindo o teu crescimento. Às vezes é difícil você ouvir isso, mas é verdade. Pessoas que estão muito perto, mas que estão impedindo um propósito. Aí, para que esse plano se cumpra, Deus vai dizer a Abraão: sai da terra da tua parentela. Não fica lá não. Corta o cordão umbilical. Se desvincula. Por quê? Porque existem certos relacionamentos que não vão entrar contigo na promessa. Existem amizades que não vão entrar contigo na promessa. Existem pessoas que não vão entrar contigo na terra da promessa. Então, para viver o propósito, você precisa se separar de pessoas que estão impedindo o projeto de Deus. Então ouça a voz de Deus. Se Deus decidiu limpar suas amizades, arrancar pessoas de perto de você, deixa Deus fazer, porque Ele sabe o que é melhor para ser feito na tua vida. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei. Isso aqui é fantástico. Por quê? Porque Abraão não sabe qual é a terra que ele vai. Abraão não sabe nem ainda o que Deus tem prometido para ele. Deus vai revelando as promessas e os propósitos no meio da caminhada. Mas por que Deus não mostra tudo para Abraão? Porque Deus está querendo ver a atitude de fé de Abraão. E ele justamente vai ser conhecido como o pai da fé, porque ele vai tomar uma decisão pela fé. Sem saber para onde ir, sem saber qual local ir, sem saber o que Deus estava querendo, sem saber quais seriam as promessas, mas ele ouviu a voz e confiou na voz. Ele confiou o Deus que falou o coração dele. Ele confiou o Deus que falou com ele. Então, como Deus falou com ele, ele saiu para uma terra que ele não sabia literalmente aonde era, mas acreditava que Deus estava guiando os seus passos. Preste atenção nisso aqui. Dificilmente
Deus vai revelar para você tudo o que você tem que fazer. Dificilmente Deus vai te dar uma direção completa falando, olha, faz isso porque vai ser isso, vai acontecer isso. Não, Deus vai te dar a direção. Deus vai fazer você tomar uma iniciativa. Mas somente no meio do caminho que Ele vai mostrando a terra que Ele quer que você vá. Porque existem coisas que você vai viver pela fé. Existem coisas que você vai precisar crer. E Deus quer que você creia. E através da fé se lance, e através da fé se jogue, e através da fé obedeça, e através da fé ficando debaixo do plano e do projeto que o próprio Deus tem reservado para a sua vida. Então, guarde essa palavra, porque nem tudo Deus vai mostrar para você. Existem coisas que só serão reveladas durante o percurso, durante o caminho. Então permaneça, continue, não olhe para trás, não retroceda, fica firme no propósito, porque no meio da caminhada você vai ver outras coisas sendo reveladas. Você vai ver outros propósitos sendo revelados. Mas até lá, você vai precisar usar a tua fé. Você vai precisar permanecer. Você vai precisar acreditar naquilo que Deus falou. Você vai precisar ter convicção que Deus está no controle da tua história e Ele não te abandonou, Ele não se esqueceu de você, que Ele vai cumprir e que as coisas vão acontecer durante o percurso. Agora, o problema é que muitas das vezes você está esperando o mar se abrir para você marchar. Só que Deus quer que você marche primeiro para o mar se abrir depois. Você está entendendo isso que eu estou falando ou não? Existem coisas que Deus só vai revelar de forma mais profunda quando você tiver iniciativa de fé. Por isso que Deus disse a Abraão, e você vai para a terra que eu te mostrarei. Né? Olha o que Deus disse. Sai-te da terra da tua parentela e da casa do teu pai, e a terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei a terra. Você não vai saber nem para onde você vai, mas vai. Porque no meio do caminho eu vou revelando, no meio do caminho eu vou mostrando, no meio do caminho eu vou fazendo. Toda promessa que Deus fizer a você, você nunca vai se achar capacitado para ela. Você sempre vai dizer, eu não tenho capacidade, eu sou pequeno, quem sou eu para chegar ali? Quem sou eu para conquistar? Quem sou eu? A gente sempre vai se achar pequeno. A gente sempre vai se achar menor do que aquilo que Deus fala. E glória a Deus que é assim. Porque se fosse ao contrário, não seria Deus. Deus não vai escolher alguém capacitado para desenvolver algo grande. Deus escolhe sempre os pequenos para capacitar no meio do caminho. Então você nunca tem a força suficiente. Você nunca tem um recurso suficiente. Você nunca tem aquilo que você precisa suficiente. Mas no meio do caminho, exercendo a fé, obedecendo à voz de Deus, Deus vai providenciando os recursos que você precisa, Deus vai mostrando os lugares que você vai pisar e Ele vai revelando tudo que vai acontecer durante a caminhada. Então creia na palavra dele. Se foi Deus que falou, no meio do caminho, muita coisa vai se cumprir.